Boa noite mais uma vez. Me senti na televisão, João Lima. 3, 2, 1. É muito bom falar de amor, né? Na hora do coral, eu me lembrei muito da minha avó, acho que a Samanta também, ela já até desceu. Eu lembro dela cantando todas essas músicas, e eu acho que foi depois dos meus filhos, né, o maior amor que eu já vivenciei, eu e minha avó. E vamos, então, nesse momento, depois de estar harmonizado, fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, nosso mestre, que só ensinou para nós aqui na Terra o amor em todas as formas, na forma mais pura, singela e verdadeira. Que possamos absorver todos os ensinamentos da noite de hoje, que possamos entender a verdade do amor, que possamos amar sem medidas, que possamos ser exemplo e seguir o caminho de Jesus, amando e respeitando a todas as pessoas, principalmente a nós. Vamos iniciar, então, os trabalhos na noite de hoje, né? Dar continuidade, agradecendo a Deus, a espiritualidade amiga, que prepara com muito carinho essa semana, que possamos aqui aprender, ensinar. Que assim seja, graças a Deus. Eu vou chamar ao palco aqui o nosso amigo de Astolfo Dutra, o Fabiano, ele e o gêmeo, não, é só ele, vai falar para nós sobre o livro, a palestra, né? Sobre o livro O Poder Transformador do Amor, Cultivo de Relações Saudáveis. Tem alguma criança que ainda não, já desceram todas, né? Então, vamos seguir. Tudo bem. Uma ótima noite a todos. Primeiramente, é um enorme júbilo para mim hoje quem faria essa palestra seria o Flávio, que é o meu clone que está aqui, mas ele teve um compromisso, terá um compromisso logo à frente, no início do mês de agosto, e me perguntou se eu não aceitaria a palestra, claro, se passasse pela aprovação dos organizadores, só que eu não sabia sobre o que eu iria falar, qual era a proposta do tema. E o Flávio conversou com a Graziella, ela disse que não poderia vir, mas é a nossa amiga também, e ela prontamente me conectou e me passou a temática. Eu falei, poxa, como que eu vou negar? Porque eu sou um entusiasta das obras de Joana de Ângeles. Nós, aqui às sextas-feiras, Ângela, Dona Estael, Flávio e outros amigos, Juninho, Lucas, seu Luciano, nos reunimos na Cabana Espírita Bel Gomes para estudar as obras de Joana de Ângeles. Então, essa obra especificamente, que é a 9ª obra da série psicológica, é uma obra monumental. Ela faz parte dessa série que a Joana nos esclarece no filme, quem não assistiu, assista, do Divaldo, que o intuito dela de trazer essa obra ao mundo é reunir o máximo de pessoas que façam parte da sua família espiritual. Então, para que nós tenhamos a noção clara da magnitude das obras dessa mentora, que foi uma mulher fabulosa enquanto encarnada e muito mais enquanto espírito. E o tema é para nós entendermos um pouco sobre como o amor, esse sentimento por excelência, como está no Evangelho, pode transformar as nossas vidas por meio de um cultivo das relações, por meio da vivência em sociedade, e enquanto seres humanos, como esse sentimento que Jesus tanto nos ensinou, por meio de palavras, mas sobretudo com exemplos, transforma a vida de qualquer ser humano. E também aproveitamos aqui para saudar os nossos companheiros que nos acompanham pela internet. Um grande abraço para todos, obrigado pelo carinho. Então, é interessante nós começarmos a refletir sobre o objetivo da palestra, que é buscar apresentar como esse amor e os vínculos humanos influenciam em nossa evolução espiritual e moral.
Mas o que seria o amor? O que seria amar? Como nós interpretamos hoje, na atual condição emocional e psicológica em que estamos, o que de fato é, em ação, esse sentimento? Como exteriorizá-lo? Como diferenciá-lo? Como que nós fazemos isso? Porque amar, segundo a grade acadêmica da psicologia e também palavras do nosso querido palestrante Rossandro Klinge, é um sentimento sofisticado. Sofisticado a tal ponto de que uma criança ainda não detém os recursos emocionais e psicológicos para exercê-lo. Exige uma sofisticação, um amadurecimento da criatura para que ela possa exercer esse amor. E o amor, ele tem duas condicionantes principais, dois requisitos. Ninguém ama se não tiver respeito, e ninguém ama se não tiver admiração. E eu exemplifico assim um caso que o próprio Rossandro, nas palestras e até entrevistas que ele já ministrou, já participou, um caso pessoal, e que ele tinha cerca de 16 anos. E na cidade em que ele mora, na região, tinha, não sei se tem ainda, um carnaval fora de época, chamado Micarande. E ele disse à mãe, eu vou. Ela, não vai. Eu vou, não vai. Ah, mãe, não tem nada não, quando eu fizer 18 anos eu vou. Sabe qual foi a resposta dessa mulher? Falou, meu filho, pode ter 18, pode ter 20, 40, estando aqui, na minha casa, sobre as minhas regras, quem manda sou eu. E ele disse, ah, mãe, tem nada não. A senhora acha que ainda eu vou amar a senhora? Aí a resposta mais fantástica que ela deu. Meu filho, quem disse que eu quero e preciso do seu amor? O amor é uma escolha. Agora, respeito eu exijo. Lá na frente você vai decidir se vai me amar ou não. Mas para hoje eu exijo respeito. E o Rossandro conta de tal forma, ele ficou uma semana sem falar com a mãe manteve a postura de mãe, ele não teve a presença do pai, mas a mãe, uma mulher fantástica, fez esse papel de forma brilhante, de tal maneira que ele só veio a entender o ensinamento profundo daquela mulher na fase adulta. Na fase em que ele cursava psicologia, aí sim, ele viu o valor do ensinamento daquela mulher. Ela não quis tomar o posto de amiguinha do filho. Ela não desceu ao nível da maturidade daquele adolescente para agradá-lo. E na vida, basicamente, nós precisamos de duas coisas: prumo e rumo. Quem é da área civil aqui pode falar, quando a parede não está no prumo, é melhor nem continuar a obra. Vai cair. Eu lembro, só para descontrair, eu lembro de um meme que rolou na rede social, onde um rapaz estava levantando meia parede assim, e ela estava certinha, igual um anzol. Aí o dono chegou na obra e falou assim, meu Deus do céu, o que é isso? Ele falou, não, patrão, preocupa não, que eu vou recompensar com reboco. Mas estava certinha, igual um anzol. Falei, vai cair, não tem jeito. Da mesma forma, são as nossas vidas. Se nós não tivermos o prumo, que é o equilíbrio, e o rumo, é o alvo a se atingir, a estrada a percorrer, nós certamente temos grande possibilidade de falhar, fragorosamente. E muitas vezes, aqui não é a temática principal, mas as famílias, principalmente a organização familiar hoje em dia, houve um enfraquecimento, com as exceções respeitáveis, mas em boa parte houve um enfraquecimento da postura de pai e de mãe. Já ouvi vários especialistas falando. A criança não pode frustrar hoje em dia, ela não sabe, a maioria, não estou generalizando, a maioria não sabe lidar com não. Não se põe limite para que a criança entenda o que ela deve fazer, aquilo que ela pode fazer, quando ela deve ter lazer, quando ela deve cumprir com seus deveres.
E aí crescemos adultos, desrespeitando lei, desrespeitando normas, agredindo famílias e por aí vai. E, logicamente, aqueles cidadãos que são dignos, que tiveram uma base, que tiveram uma solidez educacional. Então, voltando ao teor do amor, o Emmanuel traz no livro Pensamento e Vida, no capítulo 30, intitulado Amor. Super interessante, ele diz assim: o amor puro, atenção para o adjetivo, puro, é o reflexo do Criador em todas as criaturas. De forma que nós refletimos, nós não somos detentores de causa primária do amor. Nós refletimos. Nós estamos aqui para disseminar e exercer esse amor que está inato em cada um de nós. Todos nós temos essa potencialidade na alma. Todos. Quando eu falo todos, somos todos. Independente do que sejamos, mediante sociedade, mediante a qualquer circunstância. Porque viemos todos da mesma fonte. Brilha em tudo e em tudo palpita na mesma vibração de sabedoria e beleza. É fundamento da vida e justiça de toda a lei. É fundamento. Fundamento é diferente, aquilo que é fundamental é diferente daquilo que é essencial. De forma, quando o essencial não existir, eu tenho fundamento, eu tenho base, eu tenho estrutura, eu tenho uma carcaça que aguente, que seja uma pessoa melhor, que aguente firme as pancadas que a vida nos traz, os desafios que a vida apresenta. Então, o Emmanuel diz que é o fundamento da vida e a justiça de toda a lei. Surge sublime no equilíbrio dos mundos erguidos à glória da imensidade, quanto nas flores anônimas esquecidas no campo. Nele fulgura generosa a alma de todas as grandes religiões que aparecem no curso das civilizações, por sistema de fé, à procura da comunhão com a bondade celeste. E nele se enraiza todo o impulso de solidariedade entre os homens. E aqui um ponto importante, porque é muito comum nós falarmos assim: eu sou merecedor do amor de Deus. Mas será que ao falarmos isso, nós não estaríamos colocando ordem no amor divino? De tal ponto que eu, quando conquistar, sei quando eu devo merecer ou não. Mas na verdade é que ninguém merece o amor de Deus, ele é gratuito. Todos nós somos amados. Todos. Independentemente daquilo que nós conseguimos ser hoje. Desde uma pessoa com virtudes a uma pessoa ainda necessitada delas. Infelizmente, é uma dificuldade que nós encontramos no meio cristão, não só nas casas espíritas, mas em qualquer profecia de fé religiosa, a dificuldade em lidar com as pessoas moralmente ainda estáveis, que também é o meu caso. No sentido de ainda não ter uma moral totalmente ilibada. É muito bom lidar com o são, é muito bom lidar com o equilibrado. Mas e quando nós adentramos na área de pessoas que têm dificuldade de respeitar as outras, que insultam, que caluniam? Como que é o nosso comportamento? Como nós agimos mediante isso? É preciso pensar. É necessário refletir. Porque o grande mérito está na convivência e na busca de equilíbrio através dos desafios. Estarmos somente num ambiente equilibrado, salutar, é muito agradável, e de fato é. Mas qual seria a nossa ponte de elevação se não tivéssemos que sair da famosa zona de conforto, como se diz hoje em dia? Como que eu exercitaria a paciência se não tiver uma pessoa que desafie o exercício dela? É ou não? E aí nós começamos a compreender o que está íncito nessas relações, o que é necessário para que seja uma relação frutífera, profícua. E o Emmanuel continua:
plasma divino com que Deus envolve tudo o que é criado. O amor é o hálito dele mesmo penetrando o universo. Um outro ponto curioso. Como que nós vamos perceber o hálito de alguém? Exatamente, estando próximo. E nós, aqui, como o Emmanuel diz de uma forma poética, que é o hálito de Deus, nós não temos talvez a noção do quão próximos nós estamos de Deus. Porque parece que sempre nos remete a uma questão geográfica do universo. Não, Deus está lá, está aqui, está assado. Não. Nós estamos imersos nessa inteligência suprema. Nós somos herdeiros dela. Tem até um livro fantástico do Dr. Francis Collins, um cientista, diretor do projeto Genoma Humano, chamado A Linguagem de Deus. E ali ele aborda, de maneira científica, todo um projeto em que ele e outros cientistas colegas exerceram durante muito tempo, desvendando o milagre que é o código do nosso DNA, que são os nossos genes. É o software mais atual que existe no planeta. E ele conclui dizendo que isso não pode ter sido formado ao acaso. Existe uma inteligência produtora disso tudo. E o Emmanuel diz: vemo-lo assim como silenciosa esperança do céu, aguardando a evolução de todos os princípios e respeitando a decisão de todas as consciências. Mercê de semelhante bênção, cada ser é acalentado no degrau da vida em que se encontra. Outro ponto interessante, porque em muitos momentos da vida, acredito que muitos de nós já passamos e ainda iremos passar, desafios que tiram o nosso chão. Eu mesmo já passei, e tenho passado, e irei passar. E momentos também, não tenho nenhum pudor em dizer, em que a minha infantilidade veio à tona. Falei, poxa, mas por que comigo? Mas por que Deus fez isso comigo? Olha que audácia. No momento de efusividade, de emoção desequilibrada. E quando os ânimos se acalmam, você conversa com um amigo, equilibra as emoções, você reflete melhor. O que eu quero dizer com isso? Um Fabiano, nesse estágio, em um anjo, no grau maior da evolução, o amor de Deus é o mesmo. Mas o senso percepção são diferentes. Porque um anjo que já passou, já amadureceu, já vivenciou muitas experiências, já não precisa mais reencarnar, não agiria com a imaturidade que eu agi no momento de dificuldade. Mas é uma questão de angulação. Ele já entende, ele já sabe, ele já absorve o amor divino de outra forma. Isso não significa que eu sou menos amado. Isso não significa que eu estou desamparado. Isso significa que eu ainda não enxerguei, não senti, mas somos capazes de senti-lo e de enxergá-lo. Então, o Emmanuel diz isso. É acalentado no degrau da vida em que se encontra. É relativo a cada um de nós. Mas o amor destinado a nós é o mesmo, com a mesma intensidade. O verme é amado pelo Senhor, que lhe concede milhares e milhares de séculos para levantar-se da viscosidade do abismo, tanto quanto o anjo que o representa junto do verme. A seiva que nutre a rosa é a mesma que alimenta o espinho dilacerante. Na árvore em que se aninha o pássaro indefeso, pode acolher-se a serpente com as suas armas de morte. No espaço de uma penitenciária, respira com a mesma segurança. Preste atenção. A mesma segurança, o criminoso que lhe padece as grades de sofrimento e o correto administrador que garante a ordem. E eu faço uma pergunta provocativa. Qual é o direito que nós temos, ou achamos ter, do julgamento? E essa pergunta eu fiz para mim, primeiramente. Enquanto nós não nos reconhecermos como irmãos e como seres humanos semelhantes mesmo, porque a matéria de que eu sou feito é igualzinha a cada um de vocês aqui, dos senhores aqui. É idêntica.
Enquanto nós não conseguirmos, ou ainda relutarmos, em nos humanizar, isso parece contraditório, mas eu estou no estágio humano, mas será que os sentimentos estão? Será que o desenvolvimento das emoções estão nessa fase? Ou ainda podem estar ligadas ao primitivismo, ao atavismo de outras épocas? E o Emmanuel tem até uma frase que diz mais ou menos assim, que primeiro devemos humanizar, para depois espiritualizar. E lógico que na prática da humanização nós estamos espiritualizando o indivíduo, mas é esse olhar, de olhar uma pessoa, seja ela quem for, esteja em quaisquer condições, fala, é o meu irmão, é a minha irmã. Mas com o coração puro mesmo, de respeito mesmo, não é da boca para fora, porque nós não somos seres distintos. Nós estamos em estágios distintos, mas somos de uma mesma fonte. Mas o que são relacionamentos saudáveis? São aqueles que nos impulsionam para o bem, que nos auxiliam na caminhada evolutiva, que são baseados no respeito mútuo, numa empatia e escuta ativa, na ausência de julgamentos, na compreensão, na paciência e no perdão, amor como elo principal da convivência, que desenvolve o nosso estado emocional e espiritual. Agora, numa relação, seja ela qual for, e também tem características do que é esse amor, né? O amor de Deus, por exemplo, é paciente, porque, como disse Emmanuel, ele esperou o verme até chegar num nível, por exemplo, como nós estamos. Ele aguardou o pássaro até chegar no estágio em que nos encontramos, mas também amou a serpente, independentemente do veneno que ela possa esparzir ou não. E como é o nosso amor? Como é a nossa empatia? Porque empatia, muitas vezes imaginamos, ou podemos imaginar, que é estar no lugar do outro. Certo ou errado? Errado. Não basta só estar no lugar do outro. Se eu estiver no lugar do outro e pensar como eu penso, eu só estou no local, mas pensando como eu mesmo. Talvez seja necessário entender o ângulo de visão daquela criatura, para que aí eu possa chegar mais próximo dos sentimentos em que ela detém, daquilo que ela consegue exercer hoje em dia. Então, isso são reflexões que eu aprendi, assisti muitas palestrantes e vamos concluindo, chegando a conceitos e formulando novas ideias, porque aqui a proposta não é falar do amor filosófico, do amor do ponto de vista teológico, mas aquele amor mais próximo de uma palpabilidade, aquele amor que talvez possa ser mais tangível a todos nós. Porque, do ponto de vista teórico, tudo é muito lindo, tudo é maravilhoso. Mas e quando nós somos convidados, de fato, a demonstrar esse sentimento nas relações, no trabalho, no casamento, nas relações com os filhos? Aí, como diz o ditado, a banda toca talvez de outra forma, né? E aqui um livro, Daniel Goleman, na verdade aqui a psicologia contemporânea. Carl Rogers foi um indivíduo muito importante. E ele diz, também palavras de Rossandro, que a mudança mesmo ocorre a partir da aceitação. Que nós, muitas vezes, podemos imaginar, ou talvez até exigir de nós, uma cobrança intensa, e muitas vezes do outro, algo repentino. Falou, mas você não ouviu aquela palestra, você não mudou nada? Você não aprende, você está na casa espírita há 20 anos, você não aprende nada até hoje? Não, mas eu te avisei quantas vezes, com aquele carinho, né? Aquela afabilidade. Mas enquanto nós não exercitarmos, a Joana tem até um outro livro que chama Autodescobrimento, uma busca interior.
Enquanto nós não fizermos essa viagem para dentro de nós, enquanto nós não tivermos a coragem, que nem sempre é agradável, mas uma coragem de olhar para as nossas imperfeições, celebrar as virtudes, mas buscar limar essas arestas, nós não conseguiremos exercer ou nos aproximar desse amor. Primeiro, o amor com a nossa própria criatura. Porque como que eu vou amar a mazela do outro com as suas mazelas, se eu não consigo ou ainda não desenvolvi habilidades para amar a mim mesmo, para me respeitar? Então, o Carl Rogers, ele diz que a aceitação, porque nós temos, salvo engano, o self-ideal, aquilo que eu quero ser. Mas nós esquecemos que para ser, eu preciso passar por esse estágio atual. Entendê-lo. E isso aqui, eu não sou psicólogo, mas é necessário que um profissional avalie, é necessário um profissional que oriente, para que o processo terapêutico seja logrado com êxito. Mas as informações que temos é que isso faz parte do nosso crescimento e é uma peça fundamental, imprescindível, porque só assim nós conseguiremos amadurecer, enxergar aquilo que muitas vezes não conseguimos. E aí o Daniel Goleman diz na biologia social que essa inteligência emocional se mostra como conexões empáticas, moldando mesmo o nosso cérebro de forma afetiva, promovendo um bem-estar. E o Carl Gustav Jung é o pai da psicologia analítica, um homem fantástico. Ele tem livros interessantes e frases também muito profundas. Ele diz: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. É profundo isso. Porque nós não sabemos ao certo qual é a pessoa, quais são as suas bagagens, o que ela pode reagir bem ou mal, no que ela pode reagir bem ou mal. Então ele nos orienta que sejamos uma alma quando estivermos conectados a outra alma. Porque uma pergunta interessante: nós somos mais frágeis ou perversos? Oi? Mais frágeis. Isso Haroldo comenta muito bem. Porque se a nossa fragilidade, as nossas emoções, o desenvolvimento pessoal não for de fato buscado, exercitado e lapidado, muitas fragilidades nossas tenderão a transtornos maiores. Então a nossa alma, ela é muito potente, nós temos potência, mas ao mesmo tempo que necessita de cuidados, necessita de carinho, necessita de um amor. Até o Dr. Sérgio Lopes, é um psiquiatra, palestrante espírita, disse numa das conferências em que há casos de depressão da criança que nasce quando a mãe não olha nos olhos da criança. É muito interessante isso. E profundo, né? Porque um simples olhar, um simples abraço, uma palavra amiga salva vidas. E eu já vi pessoas que cometeram crimes mesmo, homicídio, dizer: eu nunca recebi um abraço na minha vida. Eu nunca recebi um carinho do meu pai. Eu não estou justificando a prática, mas é uma perspectiva analítica, logicamente mais profunda, mas há possibilidade. Há possibilidade. Certa feita, o Haroldo nos conta, ele é juiz de direito, e num dos casos que ele iria avaliar, ele pegou a ficha de um senhor, ele já cumpria
com os padrões normativos, legais, objetivos, e tinham outros critérios que somente através dos quais ele poderia voltar à liberdade. E o Haroldo, tentando entender dele os motivos que ele próprio tinha para ser liberto, ele pergunta: o senhor está pronto para voltar à vida em sociedade? Eu falo: não, doutor, estou pronto. E eu me sinto um homem renovado. Ele falou assim: mas por quê? A resposta dele: uma prostituta me salvou. E o Haroldo achou que ele estava brincando. Ele falou: mas isso é sério? Ele falou: isso é sério, doutor? E o Haroldo diz que ele segurou o riso. O amor dela me regenerou. O amor legítimo daquela mulher que muitos de nós julgaríamos, conseguiu, segundo aquele homem, colocar naquele coração um pouco mais de dignidade, um pouco mais de humanidade. De maneira tal que ele se sentia digno de ter uma vida como um cidadão. Para nós entendermos um pouco a potência que esse sentimento pode ter em nossas vidas, que tem em nossas vidas. E aqui uma outra obra científica, Princípios de Neurociência, do Eric Kandel, e é um neurocientista americano de origem austríaca, e que ganhou prêmios, e ele diz um pouco sobre o que é emoção e sentimento. São distintos, mas a emoção, ele coloca que é uma resposta automática, inconsciente, e que nós não conseguimos controlar, geralmente. Por exemplo, vamos supor que eu estou conversando com o Ângelo, lá em Sofo Dutra, e o Flávio vem numa tentativa de brincar comigo, eu sem esperar, e pega o meu calcanhar e imita um cachorro latindo, inesperadamente. Eu vou reagir. Não sei de que forma. Muita gente pode até agredir. Mas um susto, um arrepio, uma reação automática. O sentimento seria o aprimoramento dessa emoção. É quando ela é sentida, quando ela é elaborada, quando ela é pensada, e aí se transformará num sentimento. É a matéria-prima do sentimento, essa emoção. E aí nos traz memórias, nos traz muitas lembranças, muitas vezes. E no meu processo terapêutico, o meu psicólogo, ele disse: Fabiano, muitos casos que eu atendo, e de adultos, geralmente vêm lá da infância. Numa fase onde a criança tem essa marca, né, o que o Freud vai chamar de imprinting, lá 60 anos depois de Kardec. E aí nós começamos a perceber essas diferenças. E a Joana, abordando esse amor como força transformadora, ensina que o amor é o agente mais poderoso de transformação moral do ser humano, é o agente mais poderoso. Eu exemplifico de outra forma. O Divaldo, uma vez, ele se deparou com um dos seus filhos assistindo, num dos cômodos da mansão, conteúdos pornográficos. O que muitos de nós talvez faríamos era repreender aquela criança. Era talvez de mandá-lo soltar aquilo imediatamente, parar de assistir aquilo imediatamente. E o Divaldo, com aquele conhecimento, com um coração extraordinário e toda uma terapêutica por trás, ele disse: meu filho, vem cá, vamos assistir juntos. Você acha que aí tem amor? Você acha que numa prática dessa, esses seres se amam? Muitas vezes sentem dor. É algo que não há um laço íntimo.
que eles não podem sair felizes daí. A criança nunca mais assistiu. Através do acolhimento, e não da repreensão, e não do julgamento. Aquela criança compreendeu, naquele primeiro instante, por meio da doçura, mas com limites, que o Divaldo conseguiu apresentar a ela. Por isso que a Joana afirma, é o agente mais poderoso da transformação moral do ser humano. O amor cura feridas emocionais, o amor por si mesmo é a base para amar o próximo. Quantos de nós aqui já nos tratamos como visitas? Porque quando alguém vem nos visitar, naturalmente, muitas vezes preparamos o melhor quarto, o melhor alimento, agradamos aquela pessoa. Claro, é óbvio. Uma pessoa, muitas vezes, um amigo, uma amiga, alguém próximo, alguém querido para os nossos corações. Isso é natural. Mas e quando que nós tiramos um tempo para nos cuidar? Quando que isso acontece? De falar, olha, eu preciso de um descanso, eu preciso de um psicólogo, de uma psicóloga, eu preciso, alguma coisa não está legal. Eu preciso me cuidar. Isso não é vaidade. E o que seria vaidade? Isso é um auto-amor, é um autocuidado. Saber os limites, não aceitar qualquer coisa. Tudo isso é um autocuidado, é um auto-amor, é um desenvolvimento do auto-amor. E somente assim, eu reforço, também palavras de Divaldo, eu conseguirei, ou nós conseguiremos amar o outro como o outro se apresenta. Amar é viver com liberdade interior. O amor nos conecta à consciência à plenitude. E a autora, Joana, nos convida a essa vivência plena. Ela chama até de halo-amor. É quando nós já amamos o outro, nos conectamos como uma família universal. Né? Não como sentimento passivo, mas como força ativa de construção da paz. E aqui é uma energia por excelência que liberta, cura e educa o espírito em sua marcha ascensional. E ainda assim ela afirma, somente o amor é capaz de unir as criaturas e facultar-lhes a paz e plenitude. No início desse livro ela fala muito sobre o prazer e o poder, né? Que muitas vezes é um desafio para nós. É um desafio. Porque muitos indivíduos, quando detêm um poder, não refiro somente ao poder econômico, socioeconômico, mas qualquer tipo de localização de hierárquica superior, como é que esses indivíduos tratam os seus colaboradores, os seus subordinados? Como nós lidamos com esse prazer, seja sexualmente, seja pela alimentação, essa atitude sensorial. Como que nós lidamos com isso? Muitas vezes nós nos perdemos no fundo, com o consumismo, por exemplo, exacerbado, muitas vezes com uma sexolatria, a drogadição, que ainda é vigente em nossa sociedade, uma desestruturação familiar, os conflitos familiares, digo, mais profundos, que levam à desunião, os matrimônios que se encerram, muitas vezes. E aí o Rossandro vem nos dizer que toda relação, para não ser presunçoso, vou colocar boa parte das relações, ou a maioria, quando não funcionam, quando não dão certo, o egoísmo é a raiz de todo mal. E o egoísmo, por um desequilíbrio do ego, é colocado em primeira instância, se esquecendo de todas as outras coisas importantes. Nós devemos equilibrar o nosso ego, mas não enaltecer o egoísmo e esquecermos uns dos outros. E talvez, no fundo, quando nós percebemos, por exemplo, que eu vou a uma loja ou
me encontro com várias pessoas por meio de uma prática sexual e no final eu não me conecto com ninguém, eu sinto um vazio brutal no meu coração, será que não é necessidade de ser amado? Será que não seria a busca de um amor mais profundo, de uma conexão mais íntima, com alguma força, com alguma coisa que nos faça sentir a diferença mesmo? Será que as práticas exteriorizadas por meio de um desequilíbrio, logicamente, isso deve ser avaliado por um profissional, mas dentro do que eu consegui pesquisar e ouvir de profissionais, quadros de ansiedade, quadros depressivos, há vários transtornos podem ter essa raiz, ou pelo menos ser uma das razões desse amor que todos nós buscamos. Quem não quer ser amado? Acredito que todos nós. E a Joana tem uma outra frase que ela diz que esse querer ser amado, dependendo da forma, é um estágio ainda da infância do espírito. O indivíduo é maduro quando ele ama. Não está preocupado em ser amado, embora nas nossas relações, para um casamento, por exemplo, para as relações de fraternidade, a reciprocidade, ela é necessária. Mas quando nós atingimos, acho que é o Pedro Auspensky, que é um profissional da área também, não sei se é ainda encarnado, não sei, mas o Divaldo comenta que ele dividiu o nível psicológico da humanidade em 5, de forma tal que o primeiro é o de consciência cósmica, o nível mais alto é o de consciência cósmica. Ou seja, já não sou eu mais que vive em mim, é o Cristo. E o nível, digamos, mais inferior é o de consciência de sono, que nós cumprimos os automatismos básicos, alimentação, trabalho, sexo, a família, mas não despertamos para algo mais importante ou que tenha a mesma importância. Seja um trabalho social, seja um centro espírita, seja uma religião qualquer, algo que transcenda. E o último nível, tem outros níveis, mas esses dois que estão nos extremos, ele deixa muito claro, né? Em momento de saúde, a Joana destaca relacionar-se bem com o outro é espelhar a harmonia que já se instalou no mundo interior. E aqui, esse senhor chamado Hahnemann, pai da homeopatia, ele diz que tem 3 princípios fundamentais. O primeiro, relação com uma força universal. Chamamos de Deus. Se nós não tivermos ou não buscarmos uma intimidade com Deus, toda essa cadeia aqui conseguinte poderá fracassar. Por quê? Um exemplo prático. Chico Xavier, o Flávio disse isso numa palestra, um tempo atrás. Aí eu roubei um pouco o exemplo. Chico Xavier, num dos seus atendimentos fraternos, atendia a fila, aquelas filas enormes, e um rapaz esperou armado, quem conta é Haroldo, armado para matar Chico Xavier. Curiosamente que ele teve a paciência de esperar, né? Esperou todo mundo até chegar na vez dele. Chegou na vez dele, ele falou: Chico, eu vim matar o senhor. Um cartão de visitas maravilhoso, né? Ao Chico, meu filho, que seja feita a vontade de Deus. Qual de nós aqui teria ficado na frente do rapaz? Essa é uma relação profunda com Deus. Ele disse: meu filho, que seja feita a vontade de Deus. Eu acho que eu pularia pela janela, a primeira. E aí, tendo esse elo, o próximo relacionamento é comigo, com cada um. Consigo mesmo. Então, tendo uma solidificação, um elo profundo com Deus, eu passo para a próxima instância, o próximo estágio, que é aprender a lidar comigo. E cá entre nós há dias difíceis. Porque eu jogo o cabelo para o lado, jogo o cabelo para o outro, eu troco de roupa, eu falo que eu sou feio, outro dia eu falo que eu sou bonito. Tem essas variações. Mas é apesar delas, buscarmos reconhecê-las. Não é tapar sol com peneira. Mas, apesar disso, o olhar com ternura, o olhar com mais doçura. Para nós mesmos. Porque quem convive conosco 24 horas e ainda não tem um conhecimento básico que seja de nós mesmos? Nós mesmos.
E o outro é importante para esse autoconhecimento, claro. Mas muitas vezes nós perguntamos, Flávio, será que eu melhorei? Não responde não, tá? Será que eu melhorei? Eu melhorei, eu preciso de quê? Né? E o último, segundo Hahnemann, é o... Oi? Segundo Hahnemann, o próximo estágio é o relacionamento com os outros. Porque isso não... As relações, segundo ele, seguem essa cadeia. Porque se nós tivermos paz, de fato, ela não pode nos ser tirada. Se for nossa. Quando nós conquistamos uma virtude, esse bem maior, eu acho bem difícil alguém conseguir tirar de nós. Então, essa relação de harmonia com o outro, ela precede todas essas outras. E aqui no livro no Allan Kardec, os relacionamentos, que eu coloquei no Evangelho, nos traz vários exemplos. Amar ao próximo como a si mesmo, amai os vossos inimigos. E uma pergunta interessante, em nossas relações, quando alguém nos fere, nós enxergamos aquele outro, o algoz, como um espírito em evolução ou como o meu inimigo? Honestamente, muitas vezes como um inimigo. Mas é um ser em crescimento como nós. E tem uma frase do Jung mais à frente que vai realmente categorizar isso para nós. Também no capítulo Bem-aventurados os brandos e pacíficos, que precisam ser estudados, precisam de uma análise profunda, mas que retratam também essa relação. Da lei de sociedade, das leis morais, a vida social está em a natureza? Ao Kardec, os espíritos respondem, certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade, não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Então é comum, né? Já ouvi, eu quero sumir daqui, é difícil lidar com o ser humano. Claro que não é fácil. Não é fácil. Mas se eu vou para o alto de uma montanha, ouvir os sons da natureza, qual é o crescimento que eu posso extrair dali? Qual é aquela dificuldade que nós encontramos isolados? E será também, honestamente, que muitas vezes nós não somos a pessoa, entre aspas, difícil para o outro? É muito gostoso falar que o outro é difícil para nós. Mas e o que eu ofereço para o outro? Também não é um pouquinho de dificuldade, não? Será? Né? Isso vai nos colocando numa equidade. Entendem? E aí nos chama essa atenção. Nós não somos superiores, nem inferiores. De tal maneira que nós precisamos do relacionamento mútuo para o desenvolvimento de uma forma geral. Coloque uma criança ao lado de uma tartaruga na praia. Uma criança recém-nascida. Quem vai morrer? A tartaruga já nasce tartaruga. O gato já nasce gato. E o ser humano precisa de outro para ser cuidado. Precisa do carinho da mãe, do pai, daquela assistência nos primeiros anos de vida, até que alcance a autonomia, né? O Livro dos Espíritos, na questão 886, trata da benevolência, que a pergunta é qual é a definição de caridade como a entendia Jesus, né? Os Espíritos respondem, a benevolência, a indulgência, perdão. Nas questões 938 a 941, são ensinamentos sobre a dor nas relações, como os ensinamentos que são necessários para nós. E Jesus vivenciou muitos momentos difíceis na sua existência e em todos os momentos amou. Perguntaram uma vez para um evangélico que eu admiro muito as palavras dele, que eu assisto vez ou outra, chamado Caio Fábio. E foi até um apresentador, eu não me lembro o nome, ele disse assim, Caio, o que Jesus fazia
quando uma pessoa homossexual o abordava, um bandido, um infrator da lei o abordava, ele falou assim, nada. Ele acolhia. Ele amava. Ele não fazia distinções. Ele respeitava o indivíduo. De tal forma que ele acolheu sem perguntar nada. Ele perdoou de forma incondicional. Ele viveu amor em todas as suas ações. E o Augusto Cury e outros colegas estudaram a mente de Jesus por muitos anos. Ele tem uma tetralogia interessante. E ele chegou à conclusão que Jesus não cabe no imaginário humano. Porque ele denominou como janelas killer. É uma janela psicológica que se abre quando alguém nos insulta, por exemplo. Eu vou reagir. Eu vou ter aquele impacto. Mas Jesus, ele, mediante aquele insulto, ele falava, meu amigo, eu te compreendo. E eu te amo também. Ele não rebatia. Era um educador, mas com amor, com esse sentimento nobre, por excelência. De tal forma que aqueles que tiveram a honra de tê-lo por perto, jamais se esqueceram da presença do Mestre Jesus. Filosofia e a psicologia aqui, um pouco de conhecimento mais geral. Platão denominou Eros, né, o amor como Eros, como um impulso que conduz a alma ao mundo das ideias, à beleza e ao bem supremo. Aristóteles, a amizade, filia, no grego, como forma elevada de amor virtuoso, essencial à vida feliz. E o Viktor Frankl, que foi o precursor da logoterapia, ele tem um livro que chama Em Busca de Sentido, esteve presente na guerra, no conflito de Auschwitz, e ele tem uma história fascinante. E ele diz que o amor é a única forma de captarmos outro ser humano no núcleo mais profundo. Ou seja, nas áreas mais recônditas, lá no imo do ser. Que nenhuma outra prática talvez possa alcançar. Teve uma psicanalista, aqui alguns livros, né, de Platão, O Banquete, Aristóteles, Ética a Nicômano, onde ele fala sobre a felicidade, a eudaimonia, ele aborda muito sobre isso, e ali o livro do Viktor Frankl, Em Busca de Sentido. Super recomendo o estudo, a leitura, porque são obras realmente que valem a pena. E uma psicanalista disse uma vez, se eu não me engano, foi na época do Covid, em que ela contraiu, estava muito mal, entubada, a tal ponto em que ela não conseguia nem se levantar da cama, e ela urinava, os cabelos já todos com urina, e ela disse que foi uma senhora, com aquele olhar de ternura, nunca a tinha visto, e a pegou no colo. Ela falou assim, mas eu não posso sair daqui, tem aqui os aparelhos, estava com catéter. Falou assim, não, minha filha, vai dar certo, se você deixar eu cuidar de você. E a pegou no colo, como uma criança, levou para o banheiro, deu banho, retornou com ela ao leito do hospital. E quando ela chama Andréa Vermont, a psicanalista, e ela conta isso chorando, porque aquela atitude daquela senhora, ela jamais se esqueceu, e isso se transformou até numa prática de consultório dela. Que quando chega um paciente, por exemplo, com crises de ansiedade profundas, ela acolhe aquele indivíduo da mesma maneira como ela foi acolhida, o indivíduo se acalma, aí ela dá sequência de forma científica. Para nós termos a clareza do que esse sentimento é capaz de fazer em nossas vidas. E os relacionamentos, né, como forma de ferramenta evolutiva. O grande laboratório que nós temos, a família. O lugar bom para aprender, para crescer, para exercitar todo tipo de emoção que nós temos. Não adianta falar que não, porque vem raiva,
vêm as emoções inerentes a todo ser humano, o medo, e por aí vai. Porque diz Haroldo que nenhuma emoção é ruim, abrindo um parêntese. As emoções sinalizam algo. E é necessário decodificá-las, fazer um processo de procedimento terapêutico para que nós possamos amadurecê-las. Mas é na família em que nós, muitas vezes, nos reencontramos, como nós já sabemos, com os afetos e com com os seres em que nós temos essa dificuldade de relacionamento. Mas a misericórdia divina é tamanha que nos coloca juntos novamente para que, através do amor, os laços possam ser refeitos. Mas, muitas vezes, nem sempre acontece. É por isso que há reencarnações em que pais recebem filhos em que outrora puderam ter feito um grande mal, e irmãos que retornam uns com os outros, e também os laços que são de grande amizade, grande vínculo de muitos anos passados. Né? A Joana, no livro Lições para a Felicidade, mais uma vez afirma: as pessoas difíceis são bênçãos que nos revelam quanto ainda precisamos amar. Vejam que frase, o quanto ainda precisamos amar. Porque quando alguém nos desafia no âmbito familiar, o que nós geralmente fazemos? Muitas vezes rebatemos, outros batem. É verdade. Ficamos de mal, não é verdade? Mas o olhar que o Espiritismo nos oferece é um olhar mais profundo. E eu também não estou aqui isentando relações difíceis, porque há muitas relações difíceis em que talvez não aconteçam, ou seja, não entrem em harmonia numa existência só. Mas a proposta espírita é desenvolver o nosso olhar para que enxerguemos que essas relações como uma possibilidade de crescimento. E quem conhece essa imagem aqui? O pensador. E perguntaram para Rodin, que foi o escultor dessa obra fantástica, falou: mas Rodin, como que você conseguiu extrair esse monumento, né? Alguém sabe a resposta? Exatamente. Eu só tirei os excessos. Ela já estava aí. É magnífico. Porque ao passo em que nós conseguimos olhar não só para as imperfeições, mas também exaltar no sentido de celebrar as nossas virtudes, nós passaremos a olhar ao outro com um olhar também de celebração. E que o esforço para tirar o excesso é nosso, mas também podemos colaborar mutuamente. Embora a conquista seja individual, o apoio, uma rede de sustentação é importantíssimo. Né? Então, esse exemplo, essa imagem é fantástica. E os desafios nas relações, né? Diante de conflitos, diante de insatisfações, de frustrações, nós podemos escolher perpetuar a dor ou curar, buscar essa ressignificação por meio desse sentimento de amor. Que muitas vezes existem mágoas, muitas vezes incompreensões, distanciamentos afetivos e momentos em que poderiam ser resolvidos com uma conversa madura, com adultos de fato, muitas vezes não logram uma reconciliação. Num casamento, por exemplo, o quão difícil
principalmente num casamento longo, quantos momentos de perdão não teve que existir ali para que aquela relação pudesse perdurar? Numa amizade longínqua, ou mesmo nas mais recentes, se nós melindrarmos por qualquer ação do outro, ou se o outro melindrar por qualquer atitude nossa, como que serão os relacionamentos? Ou como já estão os relacionamentos? O que nós vamos escolher mediante isso? Acredito que seja importante pensarmos, refletirmos, porque na família também encontramos muito isso. Não é porque que temos a consanguinidade que nós somos obrigados a amar. Bom seria se amássemos. Mas há vínculos difíceis. Mas como disse Jesus, o amai os vossos inimigos, é minimamente não retribuir o mal. Isso já é um ato muito grande de amor, né? E o autoconhecimento como um caminho de cura, preces e meditações, prática constante dessa palavra, né, que Jesus veio exercer e nos mostrar, o perdão. E quantas vezes nós nos perdoamos? Quantas vezes a culpa não nos consome? Quantas vezes nós cometemos os equívocos naturais, como qualquer humano comete, mas vem um complexo de culpa que nem o Cristo talvez resolva. Então, é importante olharmos para nós com mais autopiedade também. Porque o martírio que muitas vezes nós carregamos é maior do que o outro que nós denominamos como inimigo. Porque não existe, acho que o mal maior, aquele que nós fazemos conosco mesmos. Uma mente desalinhada, uma mente desequilibrada, ela produz talvez catástrofes. Em contrapartida, uma mente que busca o equilíbrio, uma mente focada no bem, perseverante, ela também constrói grandes monumentos, grandes obras. E não estou falando de tamanho, né? O amor cobre a multidão de pecados, como disse Pedro. Cobre, mas isso não significa conivência. A conivência é uma outra questão. O amor deve ter limites, deve ser justo, como a justiça de Deus é. Como Deus tem os adjetivos de soberanamente justo e bom. E o amor detém isso, o amor puro. E como nós cultivamos as relações saudáveis? Quem aqui desenvolve ou se predispõe a desenvolver a paciência, uma escuta serena, sem dizer uma palavra, até que a pessoa conclua aquilo que ela deseja falar? Porque muitas vezes nós atropelamos. Não, já sei o que você quer, pode, tchau, vai embora. E não é assim muitas vezes. Ou pelo menos a sugestão é que não deva ser assim. Porque hoje eu estou aqui ouvindo. E quando eu precisar ser ouvido? Como eu quero ser tratado? Será que é com essa rudeza, com essa arrogância, ou é com acolhimento, com carinho, né? Escolher palavras de edificação, silenciar antes de reagir, porque nós nos armamos. Estamos prontos para a guerra. E não amamos. Porque quem ama não está preocupado com aquilo que vem. Não se preocupa. Porque sabe como reagir. E o processo de autoconhecimento, essa viagem interna, nos proporciona isso. Praticar o serviço desinteressado, seja ele qual for, fazer esse bem que nós chamamos, mas sem o interesse, sem esperar algo em troca, sem cobrar nada.
O amor começa com pequenos gestos e se amplia na constância da convivência afetuosa. Pequenos gestos. Pequenos. Uma palavra de carinho para a esposa, para o companheiro, para o filho, para a filha, para o amigo. Para uma pessoa que... Eu vou contar um caso aqui, eu vou me permitir contar, que aconteceu comigo e com meu irmão. Nós estávamos trabalhando no comércio familiar e chegou um rapaz. Eu já estou finalizando. Chegou um rapaz e já nos era conhecido de vista, eu não tinha travado nenhuma conversa com ele ainda, e tinha características bastante afeminadas. E ele veio, nós ficamos conversando cerca de 3 horas. 3 horas. Na verdade, ele veio, nós percebemos uma fala muito eufórica, uma necessidade de ter alguém, pelo menos para escutar. E eu falo, eu brinco, eu converso com o Flávio pelo rabo de olho, né? Aí eu faço assim, ele faz assim, eu já entendo o recado. E aí assim foi. Ele falou, durante cerca de 3 horas. Comprou alguma coisa, se despediu. E um tempo depois, um amigo nosso em comum mandou uma mensagem. Falou, gostaria de parabenizar vocês dois. Eu olhei no calendário, não era nosso aniversário. Não, honestamente, eu falei, não é meu aniversário. Eu não tem data comemorativa de nada, não fiz nada excepcional. O que pode ter sido? Ele falou, não, sabe aquele rapaz que foi aí, vocês, tal. Ele conversou com vocês, ele me contou. Olha, presta atenção na frase dele. Ele disse que ele nunca foi tão acolhido com carinho da forma com que vocês acolheram. Eu não estou falando porque aconteceu comigo e com meu irmão. Porque eu vejo que isso é um dever de todo cidadão. É claro que naquele momento eu podia escutá-lo. Eu tinha tempo. Ele só precisava de alguém. E aquilo mexeu tanto com ele. E sabe os preconceitos que essa criatura enfrenta? Sabe lá se ele é acolhido na família, se ele tem um amor de pai, de mãe? Não sei. Eu estou falando porque eu não sei. É uma indagação. Mas olha, um ato simples de ouvir despertou amor naquela criatura. Pensemos bem nisso. E quantas vezes nós temos essa oportunidade na vida? E quantas vezes, fica uma pergunta, quantas vezes nós aproveitamos a oportunidade? Porque Steve Jobs diz, o grande Steve Jobs, na área tecnológica, desenvolveu muita coisa, mas ele diz um fato interessante, uma frase, que o grande e maior refinamento de algo é a simplicidade. Ou seja, quando nós conseguimos demonstrar o amor, Jesus seja louvado. O ato de amor, num gesto simples, aí talvez nós consigamos exemplificar esse hálito de Deus que o Emmanuel citou na frase. O amor é imbatível, porque é Deus em manifestação. Amar sem retorno, nos relacionarmos com gratidão e humildade, e ver nas pessoas o espelho da sua própria evolução. E aqui, finalizando, essa frase de Jung mexeu muito comigo, mas muito. Ele diz assim, o Cristo Jesus trouxe uma lei de amor. Todos nós concordamos, certo? Nisso todos nós concordamos. Precisamos, então, amar os nossos inimigos. E nisso todos nós concordamos. Mas o que será de nós se descobrirmos que o maior vilão, que o maior delinquente, que o mais pecaminoso de todos os seres, que o mais destrutivo e equivocado de todos se encontra dentro de nós mesmos? Eu ouvi isso aí. Como é forte, como é verdadeiro, como é real.
mais uma vez nos convidando a um olhar de equidade, de igualdade, porque o criminoso que tirou a vida de alguém, ele pode também estar aqui. Quem garante que não? Quem garante? Eu não garanto. Mas também o indivíduo que amou também pode estar aqui e aí. Pode, e eu sei que está. Basta que busquemos essa coragem para exercer. E lembremos-nos, cada relação é uma ponte para o céu. Eu aqui finalizo, parabenizo muito a casa, ao movimento espírita da cidade, por homenagear essa obra. Não só a obra, mas também Divaldo, que por meio dele temos o privilégio de estudar, e que realmente é monumental todo o conteúdo que a Joana nos traz, dando aquele verdadeiro puxão de orelhas, mas também nos demonstrando uma estrada luminosa que nós podemos percorrer. Muito obrigado mesmo pelo tempo dos senhores, pelo carinho, e que nós busquemos analisar e cultivar esse sentimento por excelência em nossas relações. Uma ótima noite a todos. Obrigada, Fabiano. Foi maravilhoso. Obrigada, Fabiano. Seu irmão também, que deve ter te inspirado, né? Para te ajudado nessa palestra. A minha irmã até falou assim, eles estão sempre juntos. Eu falei assim, isso é coisa de gêmeo. Agradecer, né, a oportunidade de a gente escutar. Quando você estava falando, me veio várias lembranças de outras palestras, e eu acho que o exemplo maior desse amor é Jesus, né? E quando a gente fala do amar a nós mesmos, né, eu acho que é a grande dificuldade que nós temos, né? Enxergar dentro de nós que estamos errando, mas acolher também. Eu não lembro qual, também gosto de contar a história, mas rapidinho. Eu não lembro qual médium era, trabalhador, mas ele foi chamado para, eu escutei essa palestra hoje, ele foi chamado para para atendimento de um parto de madrugada, e Bezerra de Menezes aproximou dele e falou, olha, tem 2 capangas te esperando para te ceifar a vida. Eurípides Barçanufo, foi ele mesmo. E você... Não, ele foi fazer um atendimento, não era parto, não, eu me confundi. Mas aí ele saiu para fazer esse atendimento e ele falou assim, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Mas eu vou, né? A fé, né? A confiança, né? No amor de Deus, no amor de Jesus. E chegando lá no local, que era próximo a uma árvore, ele olhou para os capangas, né? E falou, boa noite, meus senhores. Tirou o chapéu, né? Falou, boa noite, meus senhores. E com esse ato de acolhimento, né, de amor, ele passou e seguiu o caminho dele, e nunca mais foram vistos os capangas. Ou seja, é a gente olhar no olho das pessoas, né? É a gente encontrar e realmente estar presente com as pessoas. Falo isso para mim também, nesse mundo que a gente vive de tudo muito rápido, sem contato visual, né? Tudo online, que nós possamos, né, nos acolher e acolher quem precisa de nós. Vou fazer o sorteio agora, mas eu não falo o número, até que número é do... Não tem ninguém que estava lá embaixo? Você estava entregando os papéis, você lê? Então, vamos fazer o seguinte, você fala o número de 1 a 100. Não sei, às vezes tem... Mais? É mais que 100? 200? É mais que 200? 150? 150? Tem alguém mais 150? Então, de 1 a 150. Tá. 83. Vem cá pegando. Não foi marmelada, ele não escutou. Obrigada, viu? Deixa eu ver se... Agora eu vou pedir o Flávio. Qual?
Não pode ser o seu. Nem da sua mãe. É sua mãe? É mãe de vocês? É a avó. A avó. Ih, não pode. 95. Ah. Gente, não vai embora não, que nós vamos fazer a prece final. Não precisa comprovar, não. Aqui não... eu vou pedir a dona Aparecida, mas não fale do seu Zé, que ele queria qualquer número terminado com 2, que eu ouvi isso. Então, não vale terminado com 2. 8 também não. De 1 a 150. Não. Dona Aparecida, o seu eu já sei que você quer que saia o seu próprio número. Não é? 25. Não sou eu, que eu sou o 4. 25? Pode falar mais um, Dona Aparecida. 47. Não? Ah, tia André? Ah, não, é minha tia, mas não é marmelada, tá? Não é. Não é, porque eu não sabia. Inclusive, não foi eu que sorteei o número. Então, vamos... Você quer fazer a prece para a gente? Vamos nos concentrar, buscar elevar os nossos sentimentos, as nossas emoções, aos mentores da casa, aos espíritos nobres, a Jesus, agradecendo por mais uma noite da Semana Espírita de Cataguases, por mais uma possibilidade de estudarmos a valiosa doutrina espírita. Agradecer a Jesus pela dádiva de sermos espíritas. Agradecer a Jesus pelo seu amor, pela sua misericórdia por cada um de nós. Pedir que as nossas preces se estendam a cada irmão, a cada irmã, encarnados e desencarnados, neste planeta ou em qualquer mundo habitado, que estejam passando, enfrentando qualquer situação aflitiva na vida, que sejamos capazes de jamais nos afastarmos do seu amor e da sua misericórdia. Nos dê forças, esteja sempre conosco, hoje e sempre, Jesus. Graças vos damos, que assim seja. Pessoal, só fazer o convite para a palestra de amanhã. Agradecer mais uma vez a presença de todos vocês. Amanhã, mais uma vez, um tema extremamente atual, a superação do medo e da ansiedade, com o nosso amigo Paulo Henrique. Não sei falar o sobrenome dele, acho que é Goliat. E a gente recebe vocês também num cafezinho lá embaixo. Boa noite.